Olá, mais um vídeo sobre a manutenção da saúde do idoso. Nós falamos no vídeo anterior sobre aspectos da conversa, não é? Da anamnese, do aconselhamento. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o que a gente faz na consulta em relação ao exame físico, avaliação geriátrica, exames complementares que eventualmente a gente venha a pedir. Lembrando sempre os objetivos da consulta geriátrica, né, os objetivos do acompanhamento geriátrico, melhor dizendo, que seria a manutenção da funcionalidade, ou seja, você continuar fazendo o que você consegue fazer hoje, e a maximização da sua qualidade de vida, ter energia, ter disposição para realizar os seus projetos. Então, na nossa consulta, a gente avalia a pressão arterial, logicamente, porque a pressão arterial, se estiver descontrolada, é um fator de risco para doenças cardiovasculares, seja o infarto, o derrame, ou seja, as principais causas de morte no nosso meio. Então, a gente precisa acessar a pressão e tratar a pressão. O peso quando está ou aumentado demais, ou quando o paciente está perdendo peso numa velocidade rápida demais, isso é bem preocupante. Então, a gente precisa investigar isso e tratar essa questão, né, do peso, seja do ganho, seja da perda de peso. Visão e audição também são aspectos que são avaliados na consulta do geriatra. A gente precisa realmente saber se o paciente está enxergando bem, se ele está ouvindo bem, porque isso é fator de risco para depressão, quedas. Então, a gente vai sempre acessar essa questão da visão e da audição. O funcionamento mental, será que aquele esquecimento é da idade, não é da idade? O geriatra tem os instrumentos, tem os elementos para conseguir identificar, né, se um esquecimento ou se uma disfunção cognitiva é apenas envelhecimento ou se é uma doença que precisa de tratamento. Humor, lembrando que ansiedade, depressão tem tratamento, muitas vezes tem cura, então a gente vai falar sobre isso e vai testar isso com também instrumentos, com perguntas direcionadas e testadas para fazer esse diagnóstico, né, dos transtornos afetivos, da ansiedade e depressão. Marcha e equilíbrio, a gente tem como saber se aquela marcha do idoso é uma marcha boa, normal, ou se está uma marcha lenta, se tem alguma doença por trás dessa marcha. Então a gente também avalia isso na consulta. E vem aí os exames complementares, um exame de sangue para a gente ver como está a glicemia, se o paciente tem diabetes, não tem diabetes, precisa ou não tratar essa alteração da glicose, lipídios também, o colesterol, precisa fazer ou não precisa fazer a estatina, então isso a gente avalia com os exames complementares do paciente. Outros exames complementares também bastante comuns na prática do geriatra, densitometria óssea, para saber como está a sua massa óssea, qual o seu risco de fratura, se tem ou não necessidade de fazer medicamentos ou suplementos para melhorar sua massa óssea. Exercícios também são prescritos para melhorar a massa óssea, então a gente tem sempre atenção nessa questão da massa óssea. A gente utiliza a densitometria óssea como um exame complementar bastante comum na prática geriátrica. Os screenings, né, as triagens para câncer, seja para câncer do intestino, câncer de mama, câncer de próstata, colo de útero, pulmão, tudo isso tem protocolo, né, se a gente vai ou não fazer essa triagem, depende, claro, do status funcional do paciente, da expectativa de vida dele e dos valores, né, se ele deseja ou não fazer esse tipo de procedimento, né. Também a gente tem que levar em consideração que muitos desses procedimentos são invasivos. Então, a gente discute, conversa, coloca para o paciente prós e contras de fazer ou não triagem para fazer diagnóstico precoce de câncer, por exemplo. Então, é isso. Nesse vídeo a gente falou sobre as questões de exame físico e exames complementares que fazem parte do dia a dia da prática do geriatra, sabendo que essa é uma informação muito geral e que a nossa consulta é sempre personalizada, individualizada, pensando naquilo que é melhor para você envelhecer bem. Se tiver alguma dúvida ou quiser colocar algum comentário, eu adoraria ler. Muito obrigada!